que o hábito também aumenta a probabilidade de ocorrência de cáries e outros problemas odontológicos. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com a repórter Juliana Santos. Então, Juliana, tá na moda, né? Mas o bichinho traz uma série de consequências, inclusive para os nossos dentes. Exatamente, Renata. Bom dia para você, bom dia para todos que estão nos acompanhando aqui no Manhã Cidade. É verdade, né? Os cigarros eletrônicos, né, bem conhecidos aí como vapes, inclusive a gente precisa reforçar que a venda ainda é proibida aqui no Brasil, mas a gente sabe que muitas pessoas utilizam, né, esse cigarro eletrônico no seu dia a dia, né, diariamente. E isso pode complicar a situação também da saúde bucal. Nós estamos aqui com o Dr. André Torres, ele é ortodontista e vai conversar com a gente um pouquinho mais sobre esse assunto. Dr. André, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente, né? Quais são as substâncias que existem no cigarro eletrônico? Por que ele pode afetar a saúde bucal, chegando até a causar cáries? Bom dia, Juliana. É um prazer estar aqui na Rádio Cidade. Me considero um amigo da Rádio Cidade e em que eu puder colaborar nesse sentido, para mim é muito importante. Nós temos um papel diante da sociedade. Então, veja só, ela tem, o cigarro eletrônico, ele tem 3 substâncias principais. A nicotina, né, que é comum também do cigarro comum, convencional. A glicerina e o glicol, que chama propileno glicol. Ela é um solvente, essa substância, ela é um solvente e ele tem essa propriedade justamente de dissolver todas essas substâncias, só que ela tem uma característica muito depreciativa para os dentes, que ela é adesiva, certo? Então, os dentes, eles são polidos naturalmente, né? Eles são lisos justamente para que não cole, para que não grude o alimento em si. Quando essas substâncias são usadas, principalmente o propileno glicol, ela cria uma película adesiva, tá certo? E essa película favorece que os alimentos sejam grudados nos dentes, e isso favorece a cárie. O senhor estava me dizendo aqui, antes de a gente entrar ao vivo, sobre as pesquisas, né, principalmente as pesquisas internacionais, que estão estudando, né, o surgimento de cáries devido à utilização do cigarro eletrônico. O senhor fez uma comparação aqui bem interessante, que eu queria que o senhor falasse, né, para os ouvintes, para os espectadores aqui da Rádio Cidade. O que é que, para a ciência, parece a utilização do vape? Qual é o sentido, mais ou menos, que o senhor falou para a gente? Pois não. Falando rapidamente da questão internacional, saiu ontem, no Jornal de Odontologia e Medicina dos Estados Unidos, né, e foi feita uma pesquisa chamada, a pesquisadora é Isura, se não me engano, na cidade de Boston. É uma universidade lá chamada Tufts. E o que acontece? Ela própria fez esse comparativo que a gente estava conversando. Ele disse o seguinte, que usar o cigarro eletrônico é como se você chupasse um pirulito e fosse dormir. O comparativo é o mesmo. Quer dizer, imagine o dano que é você chupar um pirulito e dormir, né? Isso é questão de meses para você estar com a boca cheia de cárie. Então, ela fez esse comparativo para que a gente entenda com mais facilidade, principalmente o público em geral, que o quanto isso é danoso. Inclusive, em áreas que é muito difícil se achar cáries, usando o cigarro eletrônico favorece o aparecimento dessas cáries em regiões que é inimaginável, né, no sentido de quem tem uma boa escovação e tudo, não seria possível acontecer essas cáries nessa anatomia desses dentes. Um exemplo, a ponta dos dentes, mas o cigarro eletrônico favorece sim o aparecimento dessas cáries, inclusive nas pontas, que é justamente onde se usa mais os dentes para se mastigar, né, e tudo. Quer dizer, enfraquece a trituração dos alimentos naquela região. Além das cáries, né, que é o que a gente está conversando hoje, mas a utilização do cigarro eletrônico pode provocar outras doenças bucais? Sim, infelizmente. É novo, né? Vamos dizer assim, as empresas elas fizeram um novo formato para que o cigarro fosse aceito, que essa geração nova meio que demonizava o cigarro, né?
por tudo que foi retirado da mídia, os cigarros, a propaganda dos cigarros. Então, quer dizer, estava sendo deixado. O que foi que as empresas de nicotina fizeram? Elas criaram um novo formato, na verdade. Mas os malefícios do cigarro, ele continua sendo prejudicial e está presente nos cigarros eletrônicos. Então, você falou de se existem outros malefícios. Sim. O que é que acontece? A nicotina, ela modifica a nossa gengiva, certo? Que chama-se periodonto, é a gengiva. Então, ela deixa de ter aquela irrigação própria que bom, qualquer machucado na gengiva sangra muito. Isso é necessário. Debaixo da gengiva está cheio de osso, que precisa ser nutrido pela gengiva, que é essa irrigação sanguínea. O que é que a nicotina faz? Ela pega e começa a modificar essa irrigação, diminuir. Não é raro a gente achar pessoas que, doutor, eu estou com meu dente mole. Só para se entender, eu estou com meu dente mole. O que é que acontece? Aí você, sim, me disse, não, eu fumo. Há quantos anos? Há tantos anos. Então, o que é que aconteceu? Aquela gengiva foi modificada, deixou de irrigar aquela região óssea e o osso começa a descer, a baixar, para que se entenda com facilidade. E aí, um dente não consegue ficar na boca se não tiver osso, né? Então, esse malefício que é do cigarro convencional veio também. E outra coisa, a potência do cigarro eletrônico é em torno de 5 a 10 vezes maior do que o cigarro convencional. Por isso a importância de ter uma saúde bucal em dia, né? E além dos malefícios que o cigarro traz para a saúde, né, do corpo, também traz malefícios para a saúde da boca. Por isso que esse tipo de prática a gente poderia deixar para lá, não é verdade? Olha, sem dúvidas, se o cigarro convencional já faz mal, o eletrônico é muito pior. A gente está falando só da boca aqui, mas como um todo, pulmão, coração, tudo que são outras áreas, mas como a gente da área de saúde, é importante isso para a gente, né? Hoje a gente vê um paciente ele como um todo, não mais como somente a boca, somente o pulmão. Não, tudo está interligado. E se eu posso dar um conselho a vocês, não usem de forma alguma. Se o cigarro, entendam, o cigarro convencional, ele foi demonizado por uma geração, através de mídia e tudo, avisado, todos avisando. Mas o cigarro eletrônico, por mais legal que pareça, não, ele é muito, muito pior. Tá certo, Juliana? Perfeito, doutor André, muito obrigada pelas orientações, né? A gente conversou aqui com o doutor André Torres, ele é ortodontista e explicou aí pra gente os malefícios, né, que a utilização do cigarro eletrônico pode provocar para a saúde bucal. Os malefícios são muitos e é importante aí a gente ficar atento a essas coisas e reforçando que aqui no Brasil a venda do cigarro eletrônico ainda é proibida. Então, além de você estar aí utilizando um aparelho ali, um recurso que não está, né, devidamente legalizado, ele ainda vai trazer muitos malefícios para a saúde. Renata. Obrigada, Juliana. Um abraço para o doutor André também. Escutaram, né? Tá na modinha, né? Todo mundo quer e esquece, né, dos malefícios, né, do que isso pode causar